Carlos Castanheda, Uma Estranha Realidade. A gente não pode apanhar meu avô de surpresa, disse Lúcio com orgulho. Ele é um bruxo. Lembrei-lhe que eles tinham dito que ele estava muito velho e caduco, que uma pessoa caduca não sabe o que se passa em volta de si. Falei que me admirava da vivacidade de Dom Juan inúmeras vezes. Ninguém consegue apanhar um bruxo de surpresa, mesmo que ele seja velho, disse Benigno com autoridade. Mas podem dominá-lo quando está dormindo. Foi o que aconteceu com o sujeito de nome Sevicas. As pessoas se cansaram do seu feitiço malvado e mataram. Pedi que me descrevessem todos os detalhes dessa ocorrência, mas disseram que aquilo acontecera antes do tempo deles, ou quando ainda eram muito crianças. Elijo ajuntou que as pessoas acreditavam secretamente que Sevicas só tinha sido um louco, que ninguém conseguia fazer mal a um feiticeiro de verdade. Procurei indagar mais sobre suas opiniões a respeito dos feiticeiros, mas não pareciam estar muito interessados no assunto. E além disso, estavam ansiosos por partir para experimentar a carabina calibre 22 que eu tinha levado. Caminhamos calados por algum tempo em direção ao chaparral fechado, e depois Elijo, que estava na frente da fila, virou-se para mim e disse: talvez nós é que estejamos loucos. Talvez Dom Juan tenha razão. Veja como vivemos. Lúcio e Benigno protestaram. Procurei conciliar as coisas. Concordei com Elijo e disse-lhe que eu mesmo tinha achado isso, que minha maneira de viver era errada, de alguma maneira. Benigno disse que eu não tinha o direito de reclamar de minha vida, que eu possuía dinheiro, um carro. Respondi que era fácil eu dizer que eles estavam em melhor situação, porque cada qual tinha sua terrazinha. Argumentaram em coro que o dono das suas terras era o Banco Federal. Disse-lhes que também não era o dono do meu carro, que o dono era o Banco da Califórnia e que minha vida só era diferente, e não melhor do que a deles. A essa altura, já estávamos ao meio do mato. Não encontramos veado nem javali, mas conseguimos 3 coelhos. Na volta paramos na casa de Lúcio e ele declarou que a mulher ia fazer um ensopado de coelho. Benigno foi ao armazém comprar uma garrafa de tequila e umas sodas. Quando voltou, Dom Juan veio com ele. Encontrou meu avô no armazém comprando cerveja? Perguntou Lúcio rindo. Não fui convidado para essa reunião, disse Dom Juan. Só passei aqui para perguntar se Carlos vai para Hermosilo. Disse-lhe que estava pretendendo partir no dia seguinte. Enquanto conversávamos, Benigno distribuiu as garrafas. Elijo deu a dele a Dom Juan e, como entre os iaques, uma recusa, mesmo por cortesia, é uma falta de educação tremenda, Dom Juan aceitou-a calado. Dei a minha a Elijo e ele foi obrigado a ficar com ela. Assim, Benigno, por sua vez, me deu a garrafa dele. Mas Lúcio, que já tinha obviamente concebido todo o esquema de boas maneiras iaque, já tinha acabado de beber a sua soda. Virou-se para Benigno, que estava com uma expressão patética na fisionomia, e disse rindo: "Você foi ludibriado com a sua garrafa." Dom Juan disse que nunca bebia soda e colocou sua garrafa nas mãos de Benigno. Ficamos sentados debaixo da ramada, em silêncio. Elijo parecia estar nervoso. Ficou remexendo na aba do chapéu. Estive pensando no que você disse outra noite. Falou para Dom Juan. De que modo o peiote pode modificar a nossa vida? Como? Dom Juan não respondeu. Ficou olhando fixamente para Elijo por um momento, depois começou a cantar em iaque. Não era propriamente uma canção, mas uma recitação curta. Ficamos calados por muito tempo. Depois pedi a Dom Juan que me traduzisse as palavras iaques. Isso foi só para iaques, falou ele, com naturalidade. Senti-me deprimido. Estava certo de que ele dissera coisas de muita importância. Elijo é um índio, disse Dom Juan para mim. E como índio, Elijo não possui nada. Nós, índios, não possuímos nada. Tudo que você vê por aqui pertence aos Ioris.
Os iaques só possuem seu ódio e aquilo que a terra lhes oferece de graça. Ninguém pronunciou uma palavra por algum tempo, e depois Dom Juan levantou-se, despediu-se e foi embora. Ficamos olhando até que desaparecesse numa curva do caminho. Nós todos parecíamos estar nervosos. Lúcio nos disse, de maneira meio desorientada, que o avô não tinha ficado porque detestava ensopado de coelho. Elígio estava absorto em seus pensamentos. Benigno virou-se para mim e disse bem alto: "Acho que o senhor vai castigar você e Dom Juan pelo que estão fazendo." Lúcio começou a rir e Benigno acompanhou. "Você está fazendo palhaçada, Benigno," replicou Elígio sério. "O que você acabou de dizer não vale nada." 15 de setembro de 1968. Eram 9 horas da noite, num sábado. Dom Juan estava sentado de frente de Elígio, no meio da ramada da casa de Lúcio. Dom Juan colocou seu saco de botões de peiote entre eles e cantou, balançando o corpo levemente para frente e para trás. Lúcio, Benigno e eu estávamos sentados a mais ou menos 1,5 metros atrás de Elígio, encostados na parede. A princípio estava bem escuro. Tínhamos ficado sentados dentro de casa, debaixo do lampião de gasolina, esperando Dom Juan. Ele nos chamara para a ramada quando chegou e nos dissera onde sentar. Depois de certo tempo, meus olhos se acostumaram com o escuro. Reparei que Elígio parecia apavorado. O corpo dele tremia todo, os dentes batiam incontrolavelmente. Estava convulsionando, com repuxões espasmódicos da cabeça e das costas. Dom Juan falou com ele, dizendo-lhe para não ter medo e confiar no protetor e não pensar em mais nada. Displicentemente tomou um botão de peiote e ofereceu a Elígio, dizendo-lhe que o mastigasse muito devagar. Elígio ganiu como um cachorrinho e recuou. Sua respiração estava muito rápida e parecia o som de foles. Tirou o chapéu e enxugou a testa. Cobriu a cara com as mãos. Pensei que ele estivesse chorando. Passou-se um momento prolongado e tenso, até ele conseguir controlar-se. Endireitou-se no lugar e, ainda cobrindo o rosto com uma das mãos, pegou o botão de peiote e começou a mascá-lo. Senti uma apreensão tremenda. Até então, eu não tinha percebido que talvez estivesse com tanto medo quanto Elígio. Minha boca tinha uma secura semelhante à produzida pelo peiote. Elígio mastigou o botão por muito tempo. Minha tensão aumentou. Comecei a ganir involuntariamente, enquanto minha respiração tornava-se ofegante. Dom Juan começou a cantar em voz mais alta. Ofereceu outro botão a Elígio e, depois que o rapaz o terminou, ofereceu-lhe frutas secas, mandando que mastigasse bem devagar. Elígio levantou-se várias vezes, dirigindo-se para o mato. Certo ponto pediu água. Dom Juan disse-lhe que não a bebesse e apenas bochechasse com ela. Elígio mastigou mais 2 botões e Dom Juan lhe deu carne seca. Quando chegou a mascar seu 10º botão, eu já estava quase doente de ansiedade. De repente, Elígio caiu para frente e bateu com a testa no chão. Rolou para o lado esquerdo e teve convulsões. Olhei para o relógio, eram 11h20. Elígio se remexeu, tremeu, gemeu por mais de 1 hora, deitado no chão. Dom Juan permaneceu na mesma posição, de frente dele. Suas canções de peiote eram quase um murmúrio. Benigno, que estava sentado à minha direita, parecia estar desatento. Lúcio, junto dele, tinha caído de lado. Estava roncando. O corpo de Elígio amontoou-se numa posição contorcida. Estava deitado sobre o lado direito, de frente para mim, com as mãos entre as pernas. Seu corpo deu um salto imenso e ele se virou de costas, com as pernas ligeiramente dobradas. Sua mão esquerda agitou-se para fora e para cima, num gesto extremamente livre e elegante. A mão direita repetiu o gesto e depois ambos os braços alternaram-se num movimento lento e trêmulo, semelhante ao de um arpista. O movimento foi se tornando mais forte aos poucos. Os braços dele tinham uma vibração visível
subiam e desciam como pistões. Ao mesmo tempo, suas mãos giravam para a frente com o movimento do pulso, seus dedos vibravam. Era uma visão bela, hipnótica e harmoniosa. Achei seu ritmo e controle muscular uma coisa incomparável. Então, Elígio levantou-se devagar, como se esticasse contra uma força envolvente. Seu corpo tremeu, ele se agachou e depois empurrou-se, tomando uma posição ereta. Seus braços, tronco, cabeça, tremiam como se fosse uma corrente elétrica intermitente estivesse passando por eles. Era como se uma força fora de seu controle o estivesse impelindo ou levantando. Os cânticos de Dom Juan estavam bem altos. Lúcio e Benigno acordaram e olharam para a cena desinteressadamente por algum tempo. Depois voltaram a dormir. Elígio parecia estar se levantando cada vez mais. Era como se estivesse trepando em alguma coisa. Punha as mãos em concha e parecia agarrar objetos fora de meu campo de visão. Endireitou-se e parou para tomar fôlego. Queria olhar seus olhos, me aproximei dele, mas Dom Juan me lançou um olhar feroz e eu recuei para meu lugar. Então Elígio deu um salto. Era um salto final, formidável. Aparentemente tinha alcançado sua meta. Bufava e soluçava com esforço. Parecia estar agarrado a uma saliência de rocha. Mas alguma coisa o perseguia. Gritou desesperadamente. Suas mãos deram mostras de que se iam soltar e ele começou a cair. Seu corpo arqueou-se para trás, convulsionando-se da cabeça aos pés, com um tremor lindo e coordenado. O tremor percorreu, talvez, umas 100 vezes, até seu corpo cair como um saco sem vida. Depois de certo tempo, ele estendeu os braços diante de si, como se estivesse protegendo o rosto. Suas pernas se esticaram para trás, enquanto Elígio se deitava de bruços. Elas estavam arqueadas alguns centímetros acima do chão, dando a seu corpo a aparência exata de estar deslizando ou voando numa velocidade incrível. Sua cabeça estava arqueada o mais possível para trás, seus braços cruzados sobre os olhos, protegendo-os. Eu senti o vento uivando em volta dele. Prendi a respiração sem querer, dei um grito alto. Lúcio e Benigno acordaram e olharam para Elígio com curiosidade. Se você prometer comprar uma motocicleta, eu agora o tomarei, declarou Lúcio em voz alta. Olhei para Dom Juan, ele fez um gesto imperioso com a cabeça. Filho da mãe, resmungou Lúcio e voltou a dormir. Elígio levantou-se e começou a caminhar. Deu uns 2 passos em minha direção e parou. Via-o sorrindo com uma expressão feliz. Tentou assobiar. Não havia som claro, no entanto, havia harmonia. Era uma melodia. Só tinha alguns compassos, que ele repetia muitas vezes. Em seguida, o assobio tornou-se distintamente audível, depois virou uma melodia definida. Elígio murmurava palavras ininteligíveis. Elas pareciam ser a letra da melodia. Repetiu horas a fio. Uma canção muito simples, repetida, monótona, e, no entanto, estranhamente bela. Elígio parecia estar olhando para alguma coisa enquanto cantava, e em certo momento chegou bem perto de mim, vi seus olhos na semi-escuridão, estavam vidrados, petrificados. Ele riu alto, caminhou, sentou-se, tornou a caminhar, gemendo e suspirando. De repente alguma coisa pareceu empurrá-lo para trás. O corpo dele arqueou-se no meio como se movido por uma força direta. Em certo momento, Elígio estava equilibrado nas pontas dos pés, descrevendo quase um círculo completo, as mãos tocando o chão. Ele tornou a cair lentamente de costas e esticou-se todo numa estranha rigidez. Ficou choramingando, gemendo um pouco. Depois começou a roncar. Dom Juan cobriu com uns sacos de aninhagem. Eram 5h35 da manhã. Lúcio e Benigno tinham adormecido ombro a ombro, encostados na parede. Dom Juan e eu ficamos ali sentados, calados, muito tempo. Ele parecia estar cansado. Rompi o silêncio e perguntei-lhe acerca de Elígio. Dom Juan me disse que o encontro de Elígio com o Mescalito tinha sido excepcionalmente bem sucedido.
Mescalito lhe ensinara uma canção da primeira vez que o encontrava, e isso era realmente extraordinário. Perguntei-lhe por que não tinha deixado que Lúcio tomasse peiote em troca de uma motocicleta. Respondeu que Mescalito teria matado Lúcio se o rapaz se aproximasse dele nessas condições. Dom Juan confessou que tinha preparado tudo com cuidado para convencer o neto. Disse que contava com minha amizade com Lúcio como parte central em sua estratégia. Disse que Lúcio sempre o preocupara muito e que, em certa ocasião, eles tinham morado juntos e sido muito íntimos, mas que Lúcio ficou gravemente doente aos 7 anos e o filho de Dom Juan, católico fervoroso, fez uma promessa à Virgem de Guadalupe de que Lúcio ingressaria para uma sociedade religiosa de danças, se sua vida fosse poupada. Lúcio restabeleceu-se e foi obrigado a cumprir a promessa. Ele permaneceu uma semana como aprendiz, então resolveu quebrar a promessa. Pensou que iria de morrer por isso. Preparou-se durante um dia inteiro, esperou que a morte chegasse. Todos caçoaram do garoto e o incidente nunca mais foi esquecido. Dom Juan ficou calado por muito tempo. Parecia estar absorto em seus pensamentos. Preparei tudo para Lúcio, falou, e em vez dele, encontrei Elígio. Eu sabia que era inútil, mas quando gostamos de uma pessoa, devemos insistir, como se fosse possível refazer os homens. Lúcio tinha coragem quando era pequeno, depois perdeu-a pela vida fora. Você não pode enfeitiçá-lo, Dom Juan. Enfeitiçá-lo? Para quê? Para ele se modificar e recuperar sua coragem. A gente não enfeitiça ninguém para ter coragem. Ela é uma coisa pessoal. O feitiço é para tornar as pessoas inofensivas, ou doentes, ou burras. Não se enfeitiça para fazer guerreiros. Para ser um guerreiro, é preciso ser claro como cristal, como Elígio. Este é um homem de coragem. Elígio roncava pacatamente debaixo dos sacos de aninhagem. Já era dia claro. O céu estava de um azul puríssimo. Não se via uma nuvem. Eu daria tudo no mundo, falei, para saber a respeito da viagem de Elígio. Importar-se-ia se eu pedisse a ele para me contar? De maneira alguma. Você deve fazer isso. Por que não? Conto-lhe todas as minhas experiências. Isso é diferente. Não está na sua natureza guardar as coisas para si. Elígio é índio. A viagem dele é tudo que ele tem. Quem me dera que tivesse sido Lúcio. Não há nada que você possa fazer, Dom Juan? Não, infelizmente não há jeito de se dar ossos a uma água viva. Foi uma loucura minha. O sol saiu. Sua luz ofuscou meus olhos cansados. Já me disse várias vezes, Dom Juan, que um feiticeiro não pode cometer loucuras. Nunca pensei que você cometesse. Dom Juan olhou para mim de maneira penetrante. Levantou-se, dirigiu um olhar para Elígio e outro para o Lúcio. Meteu o chapéu na cabeça, batendo em cima dele. É possível insistir. Insistir realmente, mesmo sabendo que o que se está fazendo é inútil, disse ele, sorrindo. Mas primeiro temos que saber que nossos atos são inúteis. E, no entanto, temos de proceder como se não soubéssemos. E essa é a loucura controlada de um feiticeiro. Voltei à casa de Dom Juan no dia 3 de outubro de 1968, com o único objetivo de indagar acerca dos fatos referentes à iniciação de Elígio. Uma torrente de perguntas quase infindável me ocorrera ao reler o relato do que acontecera naquela ocasião. Eu queria explicações muito precisas, de modo que preparei uma lista de perguntas com antecedência, escolhendo com cuidado as palavras mais adequadas. Naquela noite eu vi, Dom Juan? Perguntei. Quase. Você viu que eu estava vendo os movimentos de Elígio? Sim. Eu vi que Mescalito estava permitindo que você visse parte da lição de Elígio, pois senão você estaria olhando para um homem sentado ali, ou talvez deitado ali. No último mitote você não reparou que os homens estivessem fazendo alguma coisa, não foi?
No último mitote eu não tinha reparado em homem algum fazendo movimento fora do comum. Falei-lhe que podia dizer com segurança que só o que eu registrar em minhas anotações era que alguns deles se levantavam e iam ao mato mais frequentemente do que os outros. Mas você quase viu toda a lição de Elígio, continuou Dom Juan. Pense só nisso. Entende agora como Mescalito é generoso com você? Mescalito nunca foi tão delicado com ninguém que eu saiba. Ninguém. E, no entanto, você não tem consideração pela generosidade dele. Como é que pode desprezá-lo tão rudemente? Ou talvez eu deva perguntar, em troca de que está desprezando Mescalito? Senti que Dom Juan estava mais uma vez me encurralando. Não era capaz de responder à pergunta dele. Eu sempre acreditara que havia largado o aprendizado para me salvar, e, no entanto, não tinha ideia do que me estava salvando, nem para quê. Quis mudar logo o rumo da conversa. Para isso, desisti de minha intenção de continuar com todas as minhas perguntas pré-concebidas e fiz a pergunta mais importante de todas. Será que você me conta mais a respeito de sua loucura controlada? O que é que você quer saber a respeito? Diga-me, por favor, Dom Juan. O que é exatamente a loucura controlada? Dom Juan riu a grande e provocou um estalo, dando uma palmada em sua coxa. Isto é loucura controlada. E falou e tornou a dar uma palmada na coxa. O que quer dizer? Estou contente que você afinal me pergunte acerca de minha loucura controlada. Depois de tantos anos, e no entanto não teria a mínima importância para mim, se você nunca perguntasse. E no entanto resolvi ficar feliz, como se me importasse, porque você perguntou, como se importasse que eu ligasse. Isso é loucura controlada. Nós dois rimos muito. Abracei-o. Achei a explicação dele uma delícia, embora não a entendesse muito bem. Estávamos sentados, como sempre, na área bem de frente da porta da casa dele. Era o meio da manhã. Dom Juan tinha um monte de sementes em frente de si, estava catando-as. Ofereci-me para ajudar, mas ele recusou. Disse que as sementes eram um presente de um dos amigos dele no México Central e que eu não tinha poder suficiente para tocá-las. Com quem você pratica a sua loucura controlada, Dom Juan? Perguntei depois de um longo silêncio. Ele riu. Ah, com todo mundo? Então quando é que você resolve praticá-la? Cada vez que eu ajo. Achei necessário recapitular neste ponto e perguntei-lhe se a loucura controlada significava que os atos dele nunca eram sinceros e apenas o ato de um ator. Meus atos são sinceros, disse ele, mas são apenas os atos de um ator. Então tudo que você faz deve ser loucura controlada. Falei realmente surpreendido. Sim, tudo. Mas isso não pode ser verdade, protestei. Não acredito que todos os seus atos sejam só loucura controlada. Por que não? Respondeu ele, com um ar misterioso. Isso significaria que nada lhe importa e você não liga realmente para nada ou ninguém. Veja meu caso, por exemplo. Quer dizer que não se importa se eu me tornar um homem de conhecimento? Se eu viver ou morrer? Ou fizer qualquer coisa? É verdade. Não me importa. Você é como Lúcio, qualquer outra pessoa em minha vida. Minha loucura controlada. Senti uma sensação especial de vazio. Evidentemente não havia um motivo no mundo por que Dom Juan devesse importar-se comigo. Mas, por outro lado, eu tinha quase certeza de que ele me estimava, pessoalmente. Achava que não podia deixar de ser assim, pois ele sempre me dera toda a sua atenção, todos os momentos em que estivera com ele. Ocorreu-me que talvez Dom Juan tivesse apenas dizendo aquilo por estar aborrecido comigo. Afinal de contas, eu tinha largado os ensinamentos dele. Estou com a impressão de que não estamos falando sobre a mesma coisa. Eu não devia ter usado o meu caso como exemplo. O que eu queria dizer era que devia haver alguma coisa no mundo com a qual você se importe e que não seja loucura controlada. Não creio que seja possível a gente continuar a viver
se nada realmente nos importa. Isso se aplica a você, respondeu. As coisas importam a você. Perguntou-me acerca de minha loucura controlada e eu lhe disse que tudo que eu faço com relação a mim e meus semelhantes é loucura, pois nada importa. O que eu digo, Dom Juan, é que se nada lhe importa, como é que você pode continuar a viver? Riu depois de um momento em que parecia estar resolvendo se devia ou não responder. Levantou-se e foi para os fundos da casa. Acompanhei-o. Espera, Dom Juan, falei. Eu quero mesmo saber. Você tem de me explicar o que quer dizer. Talvez não seja possível explicar, disse ele. Certas coisas em sua vida lhe importam, porque são importantes. Seus atos certamente são importantes para você, mas para mim não há mais nenhuma coisa importante, nem os meus atos, nem os meus semelhantes. Mas continuo a viver porque eu tenho minha vontade, porque temperei minha vontade em toda a minha vida, até ela se tornar limpa e sadia. E agora não mais me importa o fato de nada importar. Minha vontade controla a loucura da minha vida. Agachou-se e passou os dedos por umas ervas que tinha posto a secar ao sol num pedaço de pano. Eu estava confuso. Jamais poderia ter antecipado o rumo que minha pergunta tomaria. Depois de algum tempo, pensei num bom argumento. Disse-lhe que, em minha opinião, alguns dos atos dos meus semelhantes tinham a maior importância. Observei que a guerra nuclear era positivamente o exemplo mais dramático de um desses atos. Disse que, para mim, a destruição da vida na face da Terra era um ato de uma enormidade arrasante. Você crê nisso porque está pensando. Está pensando na vida, disse Dom Juan com um brilho nos olhos. Não está vendo. Eu sentiria outra coisa se estivesse vendo? Perguntei. Quando o homem aprender a ver, ele se encontra sozinho no mundo, apenas com a loucura, disse Dom Juan misteriosamente. Parou um momento e olhou para mim como se quisesse avaliar o efeito de suas palavras. Seus atos, bem como os atos dos seus semelhantes em geral, parecem-lhe importantes, porque você aprendeu a pensar que são importantes. Ele usou a palavra aprendeu, com uma entonação tão especial que me levou a perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Parou de mexer nas plantas e olhou para mim. Aprendemos a pensar sobre tudo, disse ele. E depois exercitamos nossos olhos para olharem como pensamos a respeito das coisas que olhamos. Olhamos para nós mesmos já pensando que somos importantes. E é por isso temos de sentir-nos importantes. Mas quando o homem aprende a ver, entende que não pode mais pensar a respeito das coisas que ele olha. E se não pode mais pensar sobre as coisas que olha, tudo fica sem importância. Dom Juan deve ter percebido minha expressão intrigada, de modo que repetiu suas declarações 3 vezes, como que para me fazer entendê-las. O que ele dizia a princípio me parecia besteira, porém, depois que eu pensei naquilo, suas palavras apareciam mais como uma declaração complexa a respeito de alguma faceta da percepção. Tentei imaginar uma boa pergunta que o levasse a esclarecer seu argumento, mas não consegui pensar em nada. De repente, senti-me exausto e não consegui mais raciocinar claramente. Dom Juan pareceu observar minha fadiga e me afagou delicadamente. Limpa essas plantas, falou. Depois pique-as com cuidado e ponha nesse pote aqui. Entregou-me um vidro de café grande e foi embora. Voltou para casa horas depois, já de tardinha. Eu tinha acabado de picar as plantas dele e tinha tido bastante tempo para escrever meus apontamentos. Queria logo fazer-lhe umas perguntas, mas ele não estava disposto a me responder. Disse que estava faminto e que primeiro tinha de preparar a comida. Acendeu fogo, era seu fogão de barro, e pôs a ferver uma panela com caldo de ossos.
Olhou no saco de gêneros que eu tinha levado e pegou uns legumes. Picou-os, jogou-os na panela. Depois deitou-se em sua esteira, tirou as sandálias e disse-me para assentar mais perto do fogão, para poder ver o fogo. Já estava quase escuro de onde eu estava, vi o céu no oeste. As bordas de umas nuvens densas estavam tingidas de um amarelo escuro, enquanto o centro das nuvens era quase negro. Eu iria comentar sobre a beleza das nuvens, mas ele falou primeiro. Bordas fofas e um centro espesso, disse ele apontando para as nuvens. As palavras dele foram tão perfeitamente a propósito que me sobressaltei. Ia justamente falar-lhe sobre as nuvens. Então lhe passei a perna, falou. E em seguida riu com uma despreocupação infantil. Indaguei se ele estava disposto a responder algumas perguntas. O que é que você quer saber? Aquilo que você me disse hoje à tarde sobre a loucura controlada me perturbou muito. Eu não consigo compreender o que você queria dizer. Claro que não consegue compreender. Você está tentando pensar a respeito. Que eu disse que não se coaduna com os seus pensamentos. Estou tentando pensar a respeito porque esse é o único meio pelo qual eu, pessoalmente, consigo entender alguma coisa. Por exemplo, Dom Juan, quero dizer que uma vez que o homem aprenda a ver, tudo no mundo passa a ser sem valor. Eu não disse sem valor. Falei sem importância. Tudo é igual, dessa forma, sem importância. Por exemplo, não há meio de eu dizer que meus atos sejam mais importantes do que os seus, ou que uma coisa seja mais essencial do que a outra. Portanto, todas as coisas são iguais. Sendo iguais, são sem importância. Perguntei-lhe se suas declarações eram uma afirmação de que o que ele chamara de ver era realmente um meio melhor do que apenas olhar para as coisas. Ele disse que os olhos do homem podiam desempenhar ambas as funções, mas que nenhuma das duas era melhor do que a outra. No entanto, treinar os olhos apenas para olhar, para ele, era um desperdício desnecessário. Por exemplo, precisamos olhar com nossos olhos para rir, disse ele, porque só quando olhamos para as coisas é que pegamos o lado engraçado do mundo. Por outro lado, quando os nossos olhos veem, tudo é tão igual que nada é engraçado. Quer dizer, Dom Juan, que o homem que vê nunca pode rir? Ficou calado por algum tempo. Talvez haja homens de conhecimento que nunca riem, falou. Mas não conheço nenhum. Aqueles que eu conheço veem e olham, de modo que riem. Um homem de conhecimento também pode chorar? Suponho que sim. Nossos olhos olham, de modo que podemos rir, ou chorar, ou regozijar-nos, ou ficar tristes, ou felizes. Pessoalmente não gosto de ficar triste, de modo que sempre que presencio alguma coisa que normalmente me entristeceria, limito-me a mudar meus olhos e vejo a coisa, em vez de simplesmente olhar para ela. Mas quando eu encontro alguma coisa engraçada, eu olho e rio. Mas então, Dom Juan, o seu riso é verdadeiro e não a loucura controlada. Dom Juan ficou olhando para mim fixamente. Converso com você porque me faz rir, disse ele. Você me lembra uns ratos do deserto, de cauda peluda, que ficam presos quando enfiam os rabos nos buracos, tentando amedrontar os outros ratos para roubar a comida deles. Você fica preso em suas próprias perguntas. Cuidado! Às vezes aqueles ratos arrancam a cauda tentando livrar-se. Achei a comparação dele tão engraçada que eu ri. Dom Juan uma vez me mostrara uns roedores de cauda peluda, que pareciam uns esquilinhos gordos. A ideia de um daqueles ratos gorduchos arrancando o rabo era triste e ao mesmo tempo morbidamente engraçada. Meu riso, como tudo que faço, é real, disse ele, mas também é loucura controlada porque é inútil. Não altera nada e, no entanto, continua a fazê-lo. Mas, a meu ver, Dom Juan, seu riso não é inútil.
ele o torna feliz. Não, sou feliz porque prefiro olhar para as coisas que me fazem feliz. Depois meus olhos percebem um lado engraçado e eu rio. Já lhe disse isso inúmeras vezes. A gente deve sempre escolher o caminho com o coração para ficar o melhor possível. Talvez para poder sempre rir. Interpretei o que ele dissera como significando que o choro era inferior ao riso, ou pelo menos talvez um ato que nos enfraquecia. Garantiu que não havia uma diferença intrínseca e que ambos eram sem importância, mas disse que ele preferia o riso, pois esse fazia seu corpo se sentir melhor do que o choro. Nesse ponto sugeri que, se a gente tem uma preferência, então não há igualdade. Se ele preferia rir, ao invés de chorar, o primeiro era realmente mais importante. Obstinadamente insistiu que sua preferência não significava que os dois não fossem iguais. Eu argumentei que nossa discussão podia ampliar-se logicamente até se dizer que, se as coisas fossem assim tão iguais, por que também não escolher a morte? Há muitos homens de conhecimento que fazem isso, falou. Um dia eles podem simplesmente desaparecer. As pessoas podem pensar que eles caíram numa emboscada e foram mortos por causa dos seus atos. Preferem morrer porque não se importam. Por outro lado, prefiro viver e rir, não porque importe, mas porque essa escolha é de minha natureza. O motivo por que digo que prefiro é que eu vejo, mas não é que prefira viver. Minha vontade me faz continuar a viver a despeito de tudo o que eu possa ver. Você não me está entendendo agora por causa do seu hábito de pensar enquanto pensa. Essa declaração me intrigou muito. Pedi que ele explicasse o que queria dizer. Repetiu a mesma frase várias vezes, como que se dando tempo para arrumá-la em termos diferentes. Depois expôs seu argumento, afirmando que, por pensar, ele queria dizer a ideia constante que temos de tudo no mundo. Disse que ver eliminava esse hábito e até eu aprender a ver, eu não podia realmente compreender o que ele queria dizer. Mas se nada tem importância, Dom Juan, por que é que importa que eu aprenda a ver? Já lhe disse uma vez que nosso destino como homem é aprender. Para melhor ou pior, afirmou. Aprendi a ver e lhe digo que nada realmente importa. Agora é sua vez. Talvez algum dia você aprenda a ver, então saberá se as coisas importam ou não. Para mim nada importa, mas talvez para você tudo importará. Você já devia saber que um homem de conhecimento vive pelos atos, não por pensar nos atos, e não por pensar no que vai pensar depois de acabar de agir. Um homem de conhecimento escolhe um caminho de coração e o segue. Depois, olha e se regozija e ri. Então ele vê e sabe. Sabe que sua vida terminará muito depressa. Sabe que ele, como todos os outros, não vai a parte alguma. Sabe porque vê que nada é mais importante do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, um homem de conhecimento não tem honra, nem dignidade, nem família, nem nome, nem prática, mas apenas a vida a ser vivida. E nessas circunstâncias, sua única ligação com seus semelhantes é a sua loucura controlada. Assim o homem de conhecimento se esforça, transpira e bufa. E se olhar para ele, parece um homem comum, só que tem a loucura de sua vida. Está controlada. Como nada é mais importante do que outra coisa qualquer, um homem de conhecimento escolhe qualquer ato e age como se lhe importasse. Sua loucura controlada o leva a dizer que o que ele faz importa e o faz agir como se importasse. E, no entanto, ele sabe que não é assim, de modo que, quando pratica seus atos, ele se retira em paz e quer seus atos sejam bons ou maus, deem certo ou não, isso não o afeta em todo. Um homem de conhecimento pode preferir, por outro lado, permanecer totalmente impassível e nunca agir, e comportar-se como se
ser impassível realmente lhe importasse. Ele também será sincero agindo assim, pois isso também seria sua loucura controlada. Nesse ponto, meti-me num esforço muito complexo para explicar a Dom Juan que eu estava interessado era saber o que poderia motivar um homem de conhecimento para agir de determinada maneira, a despeito do fato dele saber que nada importava. Ele riu baixinho antes de responder. Você pensa em seus atos, falou, e, portanto, tem de acreditar que seus atos são tão importantes quanto você pensa que são, quando na realidade nada do que se faz é importante. Nada. Mas então, se nada importa realmente, conforme você me perguntou, como posso continuar a viver? Seria mais simples morrer? É isso que você diz e acredita, pois está pensando na vida, assim como agora está pensando em como seria ver? Queria que eu o descrevesse para você, para poder começar a pensar a respeito, assim como faz com tudo mais. No caso de ver, contudo, pensar não é a questão em absoluto, de modo que não lhe posso dizer como é ver. Agora quer que eu descreva os motivos de minha loucura controlada. E só lhe posso dizer que a loucura controlada é muito parecida com ver. É uma coisa sobre a qual não se pode pensar. Ele bocejou, deitou-se de costas, esticou os braços e as pernas. Os ossos dele estalaram. Esteve fora muito tempo, disse ele. Você pensa demais. Levantou-se e foi para o chaparral espesso ao lado da casa. Alimentei o fogo para conservar a panela fervendo. Já ia acender um lampião de querosene, mas a penumbra era muito calmante. O fogo do fogão, que dava luz suficiente para eu escrever, também criava uma luminosidade vermelha em volta de mim. Larguei minhas notas no chão e deitei-me. Estava cansado. De toda essa conversa com Dom Juan, a única coisa pungente em meu espírito era que ele não ligava para mim. Aquilo me perturbou muito. Durante vários anos, eu depositara confiança completa nele. Se não tivesse essa confiança, eu teria ficado paralisado de medo com a ideia de aprender o conhecimento dele. A premissa em que eu baseara minha confiança era a ideia de que ele apreciava pessoalmente, na verdade. Eu sempre o temera, mas controlava meu medo porque confiava nele. Quando tirou aquela base, fiquei sem nada para me apoiar, senti-me desamparado. Fui possuído de uma angústia muito estranha. Fiquei extremamente agitado e comecei a andar para um lado, para o outro, diante do fogo. Dom Juan estava demorando muito. Esperei-o com impaciência. Voltou um pouco depois, tornou a sentar-se de frente do fogo e eu exprimi meus receios. Disse-lhe que estava preocupado porque não era capaz de mudar de direção no meio do caminho. E expliquei que, além da confiança que eu tinha nele, também havia aprendido a respeitar e considerar o modo de vida dele como sendo intrinsecamente mais racional, ou pelo menos mais funcional do que o meu. Disse que as palavras dele me haviam lançado num conflito terrível, porque me obrigava a modificar meus sentimentos. Para ilustrar meu ponto de vista, contei a Dom Juan a história de um senhor de minha cultura, um advogado muito rico e conservador, que viveu sua vida convencido de estar sustentando a verdade. No princípio dos anos de 1930, com o advento do New Deal, ele se viu envolvido apaixonadamente no drama político da época. Tinha certeza absoluta de que a mudança era nociva para o país e, por dedicação a seu modo de vida e a convicção de estar certo, jurou lutar contra o que considerava um mal político. Mas a maré dos tempos foi poderosa demais e o venceu. Lutou durante 10 anos contra aquilo na arena política e no setor da sua vida privada. Depois da Segunda Guerra Mundial, reduziu seus esforços a uma derrota total. Sua queda política e ideológica produzira nele uma amargura profunda.
Tornou-se um exilado voluntário por 25 anos. Quando conheci, tinha 84 anos, voltara para sua cidade natal para passar seus últimos anos num asilo de velhos. Parecia inconcebível para mim que tivesse vivido tanto tempo, considerando a maneira como havia desperdiçado sua vida na amargura e autocompaixão. Não sei por que motivo ele gostava de minha companhia e conversávamos muito. Da última vez que o vi, ele concluiu nossa conversa com as seguintes palavras: tive tempo de olhar para trás e examinar minha vida. Hoje, os problemas do meu tempo são apenas história, nem mesmo uma história interessante. Talvez eu tenha desperdiçado anos de vida perseguindo uma coisa que nunca existiu. Ultimamente tenho tido a impressão de que acreditei numa farsa. Não valia a pena. Creio que sei disso. No entanto, não posso recuperar os 40 anos que eu perdi. Falei a Dom Juan que meu conflito era oriundo das dúvidas suscitadas pelas palavras dele a respeito da loucura controlada. Se nada importa, realmente, disse eu, ao se tornar um homem de conhecimento, a pessoa se encontrará forçosamente tão vária quanto meu amigo, e numa situação nada melhor. Isso não é verdade, replicou Dom Juan num tom cortante. Seu amigo está solitário, porque há de morrer sem ver. Em sua vida apenas envelheceu e agora tem de ter mais pena de si ainda do que antes. Sente que jogou fora 40 anos, porque andou atrás de vitórias e só encontrou derrotas. Nunca há de saber que ser vitorioso e ser derrotado são a mesma coisa. Então, agora tem medo de mim porque eu lhe disse que você é igual a tudo mais. Está sendo infantil. Nosso destino como homens é aprender e a gente procura o conhecimento como vai para a guerra. Já lhe disse uma centena de vezes. Vai-se ao conhecimento ou à guerra com medo, com respeito, sabendo que se vai à guerra e com uma confiança absoluta em si mesmo. Deposite sua confiança em si, não em mim. Então você teme o vazio da vida do seu amigo, mas não existe vazio na vida de um homem de conhecimento. Posso garantir-lhe, tudo está cheio, até a borda. Dom Juan levantou-se e esticou os braços como se estivesse tocando em coisas no ar. Tudo está cheio até a borda, repetiu ele. E é tudo igual. Não sou como seu amigo, que apenas envelheceu. Quando lhe digo que nada importa, não digo do jeito que ele faz. Para ele, sua luta não valeu a pena, porque ele foi vencido. Para mim, não há vitória, nem derrota, nem vazio. Tudo está cheio até a borda. Tudo é igual. Minha luta valeu a pena. A fim de se tornar um homem de conhecimento, a pessoa tem de ser um guerreiro, não uma criança choramingona. E é preciso lutar sem desistir, sem reclamar, sem hesitar, até ver, só para compreender, então, que nada importa. Dom Juan mexeu a panela com uma colher de pau. A comida estava pronta. Tirou a panela do fogo, colocou-a num bloco de tijolo retangular, que ele tinha construído encostado à parede, que servia de prateleira ou de mesa. Com o pé, ele empurrou 2 caixotinhos que serviam de cômodas cadeiras, especialmente se a pessoa se sentasse encostada nas vigas que sustentavam a parede. Fez-me sinal para sentar, depois serviu uma tigela de sopa. Sorriu, seus olhos brilhavam como se ele realmente estivesse gostando de minha companhia. Empurrou a tigela para mim com delicadeza. Havia tanto carinho e bondade no seu gesto que parecia até um apelo para restabelecer minha confiança nele. Senti-me idiota. Tentei mudar de disposição procurando minha colher, mas não a encontrei. A sopa estava muito quente para poder ser tomada diretamente da tigela, e enquanto ela esfriava, perguntei a Dom Juan se a loucura controlada significava que o homem de conhecimento não podia mais gostar de ninguém. Ele parou de comer e riu. Você se preocupa demais em gostar das pessoas.
ou em pensar se gostam de você, falou. Um homem de conhecimento gosta, e pronto. Gosta daquilo ou da pessoa que quer, mas utiliza a sua loucura controlada para não se preocupar com isso. O oposto do que você está fazendo agora. Gostar das pessoas ou ser apreciado por elas não é tudo o que se pode fazer como homem. Ficou olhando fixamente para mim, com a cabeça inclinada para um lado. Pense nisso, disse ele. Há mais uma coisa que desejo perguntar, Dom Juan. Você falou que temos de olhar com nossos olhos para rir, mas acredito que rimos porque pensamos. Veja um cego. Ele também ri. Não, respondeu. Os cegos não riem. Seus corpos estremecem um pouco com o riso. Nunca viram a parte engraçada do mundo e têm de imaginá-la. O riso deles não é uma gargalhada. Não conversamos mais. Eu tinha uma sensação de bem-estar, de felicidade. Comemos em silêncio. Depois, Dom Juan começou a rir. Eu estava usando um galho seco para pôr os legumes na boca. 4 de outubro de 1968. Em certo momento perguntei a Dom Juan se ele se importava de falar mais um pouco a respeito de vir. Pareceu pensar por um instante e depois sorriu, dizendo que eu estava de novo metido na minha rotina de sempre, querendo falar em vez de agir. Se você quer ver, tem de deixar o fumo guiá-lo, disse ele, enfaticamente. Não quero mais falar sobre isso. Eu estava ajudando a limpar umas ervas secas. Trabalhamos num silêncio total por muito tempo. Quando eu sou forçado a permanecer calado por muito tempo, fico apreensivo, especialmente junto de Dom Juan. Num dado momento, fiz-lhe uma pergunta, num rompante impossível, quase truculento. Como é que um homem de conhecimento pratica loucura controlada quando se trata da morte de uma pessoa que ele ama? Dom Juan foi colhido de surpresa por minha pergunta e olhou para mim de modo estranho. Veja seu neto, Lúcio, por exemplo, disse eu. Seus atos seriam loucura controlada no momento da morte dele. Veja meu filho Eulálio. É um exemplo melhor, respondeu Dom Juan calmamente. Foi esmagado pelas pedras quando trabalhava na construção da estrada de rodagem pan-americana. Meus atos para com ele no momento de sua morte foram loucura controlada. Quando cheguei à área das explosões, ele estava quase morto, mas o corpo dele era tão forte que continuava a se mexer e dar pontapés. Fiquei diante dele e disse aos rapazes da turma da estrada para não mexerem mais nele. Obedeceram-me e ficaram ali em volta de meu filho, olhando para o corpo, estraçalhado. Também fiquei ali, mas não olhei. Desviei os olhos para poder ver sua vida pessoal se desintegrando, expandindo-se incontrolavelmente, além dos seus limites, como uma neblina de cristais, pois é assim que a vida e a morte se misturam e expandem. Foi o que eu fiz no momento da morte do meu filho. É só isso que se poderia fazer, e isso é loucura controlada. Se eu tivesse olhado para ele, teria visto que ele ficava imóvel, teria sentido um grito dentro de mim, pois nunca mais havia eu de ver sua bela figura andando pela terra. Em vez disso, eu vi a morte dele. E não houve tristeza, nem sentimento algum. Sua morte foi igual a tudo mais. Dom Juan foi calado por algum tempo. Parecia triste, mas depois sorriu e bateu na minha cabeça. Por isso você pode dizer que, quando se trata da morte de uma pessoa que eu amo, minha loucura controlada consiste em desviar o olhar. Pensei nas pessoas que eu mesmo amo, e uma onda de autocomiseração terrivelmente opressiva me envolveu. Sorte a sua, Dom Juan, falei. Pode desviar o olhar, mas eu só posso olhar. Ele achou graça naquilo e riu. Sorte uma bosta. É trabalho duro. Nós dois rimos. Depois de um longo silêncio, recomecei a sondá-lo
talvez apenas para afastar minha própria tristeza. Se entendi corretamente, Dom Juan, os únicos atos na vida de um homem de conhecimento que não são loucura controlada são aqueles que ele pratica com seu aliado ou com Mescalito. Certo? Certo, respondeu ele. Meu aliado e Mescalito não estão num plano de igualdade conosco, os seres humanos. Minha loucura controlada só se aplica a mim e aos atos que pratico quando é em companhia de meus semelhantes. No entanto, é uma possibilidade lógica, falei, pensar que um homem de conhecimento também considera seus atos como seu aliado ou como Mescalito, como loucura controlada. Não é verdade? Olhou-me por um momento. Você está pensando outra vez, disse ele. Um homem de conhecimento não pensa, portanto, não pode encontrar essa possibilidade. Veja meu caso, por exemplo. Digo que minha loucura controlada aplica-se aos atos que pratiquei em companhia dos meus semelhantes. Digo isso porque eu posso ver meus semelhantes. No entanto, não posso ver através de meu aliado, e isso torna a coisa incompreensível para mim. Dessa forma, como poderia eu controlar minha loucura se não vejo através dele? Com meu aliado ou com Mescalito, sou apenas um homem que sabe ver e que fica confuso com o que vê. Um homem que sabe que nunca há de compreender tudo o que o cerca. Veja seu caso, por exemplo. A mim não importa que você se torne um homem de conhecimento ou não. No entanto, isso importa, Mescalito. Obviamente, importa a ele. Senão, não faria tanta coisa para mostrar seu interesse por você. Observo o interesse dele e ajo nesse sentido. No entanto, seus motivos me são incompreensíveis. Estávamos entrando no meu carro para começar uma viagem ao centro do México no dia 5 de outubro de 1968, quando Dom Juan me fez parar. Já lhe disse, falou ele, com uma expressão séria, que nunca se deve revelar o nome nem o paradeiro de um feiticeiro. Creio que você compreendeu que nunca deve revelar meu nome, o lugar onde está meu corpo. Agora vou lhe pedir que faça o mesmo com um amigo meu, um amigo que chamaremos Genaro. Vamos à casa dele. Passaremos algum tempo lá. Assegurei a Dom Juan que eu nunca traíra a confiança que ele tinha em mim. Sei disso, respondeu, sem mudar sua expressão séria. Mas fico preocupado que você se torne descuidado. Protestei e Dom Juan disse que seu único objetivo era lembrar-me de que, cada vez que eu me descuidasse em matéria de feitiçaria, estaria brincando com uma morte iminente e sem sentido, que poderia ser evitada se fosse cuidadoso e consciente. Não vamos mais falar sobre esse assunto, disse ele. Depois que sairmos de minha casa, não vamos mencionar Genaro, nem pensarmos nele. Agora quero que você ordene seus pensamentos. Quando o conhecer, tem de estar com a cabeça clara, sem nenhuma dúvida. Que tipo de dúvida está se referindo, Dom Juan? Qualquer uma. Quando você o conhecer, deve estar claro como o cristal. Ele o verá. Suas estranhas advertências me deixaram muito apreensivo. Mencionei que talvez eu não devesse conhecer o amigo dele de todo, mas apenas ir até as vizinhanças da casa e deixá-lo lá. Isso que eu lhe disse foi apenas uma precaução, falou. Você já conheceu um feiticeiro, Vicente, e ele quase o matou. Dessa vez, tome cuidado. Depois de chegarmos ao centro do México, levamos 2 dias para caminhar do lugar onde deixei o carro à casa do amigo de Dom Juan, uma cabaninha empoleirada na encosta de uma montanha. Dom Genaro estava à porta, como se estivesse esperando por nós. Reconheci-o logo. Já o conhecia, embora ligeiramente, da vez em que levara o livro a Dom Juan. Eu não tinha olhado bem para ele naquela ocasião, a não ser de relance, de modo que tinha a impressão de que ele era da idade de Dom Juan,
mas ao vê-lo à porta da sua casa, reparei que era bem mais moço. Talvez tivesse seus 60 e poucos anos. Era mais baixo do que Dom Juan e mais magro, muito moreno e ágil. Seus cabelos eram espessos e grisalhos, um pouco longos. Cobriam-lhe as orelhas e caíam pela testa. Seu rosto era redondo e duro, o nariz muito protuberante o fazia parecer uma ave de rapina, com olhinhos escuros. Falou com Dom Juan primeiro. Esse meneou a cabeça concordando. Conversaram brevemente. Não estavam falando espanhol, de modo que não entendi o que diziam. Então Dom Genaro virou-se para mim. Seja bem-vindo à minha humilde cabana, disse ele em tom de desculpas em espanhol. As palavras dele eram uma expressão cortês que eu já ouvira em várias regiões rurais do México. No entanto, ao pronunciá-las, ele sorriu alegremente por nenhum motivo aparente, e eu sabia que ele estava pondo em prática a sua loucura controlada. Não se importava a mínima que sua casa fosse uma cabana. Gostei muito de Dom Genaro. Nos 2 dias seguintes, fomos à montanha colher plantas. Dom Juan, Dom Genaro e eu. Saímos todos os dias ao amanhecer. Os 2 velhos iam juntos para alguma parte determinada, mas não identificavam da montanha e me deixavam sozinho, num setor dos bosques. Eu tinha uma sensação rara ali. Não notava o passar do tempo e nem ficava apreensivo por estar sozinho. A experiência extraordinária que tive nos 2 dias foi uma capacidade incrível de me concentrar na tarefa delicada de encontrar as plantas específicas que Dom Juan me encarregara de colher. Voltávamos para casa no final da tarde. Em ambos os dias, eu estava tão cansado que adormeci imediatamente. O terceiro dia, porém, foi diferente. Nós 3 trabalhamos juntos e Dom Juan pediu a Dom Genaro para me ensinar a selecionar certas plantas. Voltamos por volta do meio-dia e os 2 velhos ficaram horas sentados em frente da casa, num silêncio total, como se estivessem num estado de transe. No entanto, não estavam dormindo. Andei em volta deles umas vezes. Dom Juan acompanhava meus movimentos com os olhos, Dom Genaro também. Deve falar com as plantas antes de colhê-las, disse Dom Juan. Ele pronunciava as palavras displicentemente e repetiu a frase 3 vezes, como que para me chamar a atenção. Ninguém pronunciara uma palavra, até ele falar. Para poder ver as plantas, tem de falar com elas pessoalmente, continuou ele. Tem de conhecê-las individualmente. Então as plantas lhe dirão tudo o que você quiser saber sobre elas. Era de tardinha. Dom Juan estava sentado numa pedra chata, olhando para as montanhas ocidentais. Dom Genaro estava sentado junto dele, numa esteira, virado para o norte. Dom Juan me dissera no primeiro dia que passamos lá que aquelas eram as suas posições e que eu teria de sentar no chão. Era qualquer lugar de fronte de ambos. Acrescentou que enquanto estivéssemos sentados nessas posições, eu tinha de conversa. Eu tinha que conservar o rosto para o sudeste e só olhar para eles de relance. Bem, é assim com as plantas, não é? Disse Dom Juan, virando-se para Dom Genaro, que fez um gesto de concordância. Falei que o motivo por que não obedecer às instruções dele era que eu me achava um pouco estúpido falando com as plantas. Você não consegue entender que um feiticeiro não brinca, disse ele com severidade. Quando um feiticeiro tenta ver, ele está tentando conseguir poder. Dom Genaro estava me olhando fixamente. Eu fazia anotações e aquilo o intrigava. Sorriu para mim, sacudiu a cabeça, disse alguma coisa para Dom Juan. Esse deu de ombros. Ver-me escrevendo devia ser bem estranho para Dom Genaro. Suponho que Dom Juan já estivesse habituado a me ver tomar notas. E o fato de eu escrever enquanto ele falava não lhe parecia mais estranho. Ele podia continuar a falar sem parecer reparar nos meus atos. Mas Dom Genaro ficou rindo e eu tive de parar de escrever para não atrapalhar o espírito da conversa.
Dom Juan tornou a afirmar que os atos de um feiticeiro não deviam ser considerados uma brincadeira, porque o feiticeiro brincava com a morte a cada hora. Depois passou a contar a Dom Genaro como uma noite eu tinha olhado para as luzes da morte, me acompanhando em uma de nossas viagens. A história pareceu ser divertidíssima. Dom Genaro rolou no chão de tanto rir. Dom Juan desculpou-se e disse que o amigo dele era dado a acessos de riso. Olhei para Dom Genaro, que, para mim, continuava a rolar no chão, e vi que ele estava praticando um ato muito singular. Estava de pernas para o ar, repousando na cabeça, sem o auxílio dos braços nem das mãos. Suas pernas estavam cruzadas, como se ele estivesse sentado. Aquilo era tão estranho que me fez dar um salto. Quando percebi que ele estava fazendo uma coisa quase impossível, do ponto de vista da mecânica do corpo, ele já voltara a uma posição normal, sentado. Dom Juan, porém, parecia estar ciente do que se passava e comemorou o desempenho de Dom Genaro com uma gargalhada sonora. Dom Genaro parece ter notado minha perturbação. Bateu palmas umas vezes, tornou a rolar no chão. Aparentemente queria que eu observasse que a princípio parecia ser rolar no chão, era na verdade uma inclinação na posição sentado, tocando com a cabeça no chão. Parecia conseguir sua posição ilógica, tomando impulso e inclinando-se várias vezes, de modo que, afinal, a inércia levava seu corpo a uma posição vertical e, por um instante, ele se sentava na cabeça. Quando eles pararam de rir, Dom Juan continuou a falar. Seu tom era muito severo. Mudei a posição do meu corpo para ficar à vontade e dar-lhe toda a minha atenção. Não riu de todo, como faz geralmente, especialmente quando procuro prestar bem atenção ao que ele está dizendo. Dom Genaro ficou olhando para mim, como que esperando que eu recomeçasse a tomar notas, mas não escrevi mais nada. As palavras de Dom Juan eram uma repreensão por eu não ter falado com as plantas que colhera, como ele sempre me dissera para fazer. Disse que as plantas que eu matara também podiam ter me matado. Falou que tinha certeza de que, mais cedo ou mais tarde, elas me fariam ficar doente. Acrescentou que, se eu adoecesse por ter ferido as plantas, eu me restabeleceria, e acho que só tive uma gripe à toa. Os dois tiveram mais um momento de risadas e depois Dom Juan ficou sério outra vez. Diz que, se eu não pensasse em minha morte, toda a minha vida seria um caos pessoal. Parecia muito severo. Que mais pode um homem ter, a não ser sua vida e a sua morte? Disse-me ele. Naquele momento, achei que era indispensável tomar apontamentos e recomecei a escrever. Dom Genaro olhou para mim e sorriu. Depois inclinou a cabeça um pouco para trás e dilatou as narinas. Parece que tinha um controle extraordinário sobre os músculos que controlavam suas narinas, pois elas se dilataram até talvez 2 vezes seu tamanho normal. O que era mais cômico nas palhaçadas dele não era tanto a sua gesticulação, como sua reação a ela. Depois que dilatou as narinas, caiu no chão rindo, tomou novamente aquela posição estranha de pernas para o ar, sentado na cabeça. Dom Juan riu até as lágrimas lhe rolarem pelas faces. Fiquei um pouco encabulado e eu ri nervosamente. Genaro não gosta de escrever, disse Dom Juan como explicação. Guardei meus apontamentos, mas Dom Genaro me garantiu que não fazia mal eu escrever, pois ele realmente não se importava. Tornei a pegar minhas anotações e comecei a escrever. Repeti os movimentos hilariantes e os dois tiveram as mesmas reações. Dom Juan olhou para mim, ainda rindo, e disse que o amigo estava me imitando, que minha tendência era dilatar as narinas quando escrevia e que Dom Genaro achava que
tentar tornar-se um feiticeiro, tomando notas, era tão absurdo quanto sentar-se na cabeça, e assim tinha inventado a posição ridícula de apoiar o peso de seu corpo sentado na cabeça. Talvez você não ache isso engraçado, disse Dom Juan, mas é só Genaro que pode conseguir sentar-se na cabeça. E só você pode pensar em aprender a ser feiticeiro, escrevendo. Ambos tiveram outro acesso de riso. Dom Genaro repetiu a sua atuação incrível. Gostei dele. Havia muita graça e franqueza nos seus atos. Minhas desculpas, Dom Genaro, falei apontando para o bloco. Não tem importância, disse ele. Rindo de novo. Não consegui mais escrever. Eles continuaram a conversar por muito tempo sobre como as plantas podiam realmente matar e como os feiticeiros as usavam para isso. Ambos ficaram-me fitando enquanto falavam, como se esperassem que eu fosse escrever. Carlos parece um cavalo que não gosta de ser arreado, disse Dom Juan. É preciso ir muito devagar com ele. Você o assustou e agora ele não quer escrever. Dom Genaro dilatou as narinas e disse, num apelo fingido, franzindo a cara e a boca. Vamos, Carlitos, escreva! Escreva até seus dedos caírem. Dom Juan levantou-se, esticando os braços e arqueando as costas. A despeito de sua idade avançada, seu corpo mostrava-se vigoroso e ágil. Foi até o mato ao lado da casa e fiquei sozinho com Dom Genaro. Esse olhou para mim e eu desviei o olhar porque ele me deixava constrangido. Não me diga que não vai nem olhar para mim, falou com uma entonação muito hilariante. Dilatou as narinas, as fez tremerem. Depois levantou-se e repetiu os movimentos de Dom Juan, arqueando as costas, esticando os braços, mas com o corpo contorcido numa pose muito engraçada. Era realmente um gesto indescritível, que combinava um raro senso de pantomima e do ridículo. Era uma caricatura magistral de Dom Juan. Esse voltou naquele momento e viu o gesto e, obviamente, o significado também. Sentou-se dando risada. Em que direção está o vento? Perguntou Dom Genaro displicentemente. Dom Juan apontou para o oeste com o movimento da cabeça. É melhor eu ir para onde está o vento, falou Dom Genaro com uma expressão séria. Depois virou-se e me sacudiu o dedo. E não dê atenção se ouvir ruídos estranhos. Quando o Genaro caga, as montanhas tremem. Ele saltou para o mato e 1 minuto depois ouvi um ruído muito estranho, um ronco profundo. Eu não sabia o que pensar. Olhei para Dom Juan, indagando, mas ele estava se contorcendo de tanto rir.